Amém, graça e paz. Mais um vídeo, estamos aqui para compartilhar e, como faço das outras vezes, abençoo desde já a tua vida, que Deus esteja, o Espírito de Deus esteja tocando o teu coração, esteja tocando a tua vida, abençoando com toda a sorte de bênçãos e, sobretudo, que possas entender do que se trata do amor de Deus, que se trata de viver na dependência de Deus, e é por isso que nós podemos ter a resposta às orações, podemos ter realmente essa aventura, é uma aventura viver com Deus, não é? E eu continuo então aqui a contar outras respostas a orações, outras experiências, não é? E que não quero guardar só para mim, porque são muito grandiosas, né? Por isso que eu quero compartilhar contigo. Então fica atenta, né? Aqui, tanto como eu disse que já tinha encontrado aquele apartamento maravilhoso, tal e qual como eu tinha pedido a Deus, com aquela vista maravilhosa, aquele sol que entrava pelas janelas e os animais, né? Que Deus vai além, né? Mas depois, portanto, eu ia deixar aquele onde morava ainda e precisava de um inquilino, porque a gente tem leis, né? A gente tem que cumprir as leis, e se eu escrevesse a rescisão do contrato no tempo certo, não me preocupava. Mas eu tinha só um mês, não é? E então as leis são assim, as regras são assim, eu mesmo tinha que procurar um inquilino para aquele apartamento onde estava ainda, não é? Pois é, agora já tinha outro apartamento, mas tinha que arranjar um inquilino para o atual, porque iria sair antes do tempo estimulado no contrato e não queria pagar 2 rendas, não é? Porque se eu não tivesse outro inquilino, ou se eles não encontrassem, eu teria que pagar aquele que já ia morar lá e aquele que ainda morava. Portanto, e claro, pagar 2 rendas ninguém quer, não é? Então orei ao Senhor e pedi-lhe que me trouxesse alguém que morasse para morar ali, mas que fosse uma pessoa que também não tivesse que pagar dois alugueres, porque aquilo que eu não queria para mim também não queria para os outros, não é? No dia seguinte, depois dessa oração, não é? Um dia à tarde eu fiz essa oração, no dia seguinte fui para o trabalho e encontrei o Luís. O Luís era um moço brasileiro suíço com quem já costumava falar. Ele sentava ali e pronto, a gente conversava assim sobre algumas coisas, não é? E perguntei-lhe: olha, por acaso não conheces alguém que precise de um apartamento? Ao que ele logo respondeu: conheço sim. Eu moro com um amigo, mas agora vai chegar a minha namorada do Brasil e é necessário que ele saia, porque depois ela iria ficar ali. E foi dessa maneira que Deus respondeu à minha oração, e o jovem ficou com o apartamento e não teve que pagar 2 rendas, porque ele pôde sair assim, não é, do outro onde morava. Portanto, Deus é um Deus maravilhoso e específico, porque eu orei no dia atrás e eu podia ter... Ele trabalhava, ele ia tomar qualquer coisa ali onde eu trabalhava, que eu trabalhava na cantina ou no restaurante do pessoal, e ele ia lá tomar o seu café, a sua Coca-Cola ou o que fosse, ou almoçar. E claro, foi a primeira pessoa que eu encontrei ali. Poderia não ter encontrado naquele dia, que ele tinha o trabalho dele noutros lugares, mas não, Deus é fantástico. Deus preparou também a hora, assim como preparou daquele moço que estava lá no carro, também preparou o tempo do Luís estar ali sentado naquela hora, e foi assim que Deus já respondeu às minhas orações, né? Outra oração que Deus respondeu: queria vender os móveis da sala porque queria comprar outros para o novo apartamento. Tirei fotografias e coloquei-os no placar dos anúncios no supermercado. Ao pôr o anúncio num sábado, pedi a Deus que me encaminhasse uma pessoa que quisesse comprar os móveis. Indiquei o preço que queria por eles, que eram 3 sofás, 2 mesas, um armário grande da sala. E pedi ainda que essa pessoa comprasse tudo, pois não queria perder tempo e andar a vender uma coisa. Olha, agora um armário, agora mais uma mesita, agora mais um sofazinho. Quer dizer, nunca mais acabava. Eu tinha pressa, porque eu só tinha 4 semanas, ou nem isso, já para entregar o apartamento e para entrar no outro, não é? No dia seguinte, domingo, olha só, estava a almoçar quando o telefone tocou. Era um jovem que vira um número. Vira um número lá naquele anúncio que eu fiz pelos móveis, e como ele se ia casar, precisava deles para mobilar a sua casa. Veio com uma carrinha e 2 amigos para o ajudarem a carregar. E levou tudo. E o preço foi exatamente aquele que eu tinha falado com Deus. Eu disse ao Senhor: eu quero X,
como não apresentar diante de Deus todas as coisas, tudo de uma maneira assim exata, não é? Como não orar, como não acreditar. Ele diz, nada tendes porque nada pedis. Pedi e dar-se-vos-á. Deus é tão bom e tão real e tão presente, né? Que eu tinha pedido a Deus, eu tinha comprado os móveis da outra casa, aquele inquilino, e eu disse para Deus, olha, o dinheiro que eu vender os outros móveis, quero que chegue para comprar estes daqui. E foi assim, exatamente, nem mais um franco, nem menos um. Porque Deus é maravilhoso, não é? Agora, no outro capítulo, eu falei com você sobre aqueles 4.000 francos que eu emprestei, assim, porque Deus disse, né? E importa obedecer a Deus. E eu, pronto, lá lhe mandei aqueles 4.000 francos. E agora quero falar, porque eu disse depois, mais tarde, vou-vos contar o que é que aconteceu àqueles 4.000 francos, né? Quando vi que a minha nova morada ficava um pouco distante do centro da cidade, tomei a decisão de comprar um carro. E falei com Deus sobre a respeito, não é? Falava tudo com Deus, não é? Claro. Falei com Deus a respeito sobre o dinheiro e ao desabafar com ele, disse-lhe, emprestei o dinheiro, mas agora vou ter que pedir emprestado para comprar o carro. Não me parece justo, porque eu não tinha, não nasce o dinheiro, né? Eu tinha aquele economizado e depois de repente eu não contava que fosse assim, mas foi logo passado poucos meses que eu encontrei esse apartamento, não é? E eu iria precisar daquele dinheiro para eu comprar o carro, mas ele estava lá no outro país, né? Mas eu falei também com isso, né? Falei sobre isso com Deus, né? Todas as coisas. Quando pouco tempo depois fui de férias a Portugal, encontrei-me com a Jacinta e o seu marido, Manuel, as pessoas a quem tinha enviado o dinheiro. Partilhei com eles os últimos acontecimentos da minha vida, então eles espontaneamente foram buscar o envelope com os 4.000 francos que lhes tinha enviado e entregaram-me dizendo, de cada vez que queríamos ir ao banco e trocar, não é, os francos para euros, não conseguíamos. Havia sempre outra solução. Era como se alguém nos dissesse, não toques nele. E devolveram-me no mesmo envelope as mesmas notas, não lhe tocaram. Não é? Então, por que é que Deus me mandou emprestar? Não é? Penso que Deus quis provar a minha obediência. Penso, não é? Quer dizer, Deus é muito mais, quer dizer, a mente dele, a nossa é pequenininha, e Deus é imenso, não é? Ele diz que a terra, ela vai assim, uma bolinha nas mãos dele, e de tão grande que ele é, e diz que a terra é o estrado dos pés dele, quer dizer, ele está lá em cima, imagina a altura de todo o universo, Deus criou tudo, Deus fez tudo, e portanto, ele sabe o porquê, eu não soube bem, mas imagino que Deus disse, ok, vou-te fazer uma promessa grandiosa, né? Eu creio que Deus queria me fazer uma promessa muito grande, né? Penso que Deus quis provar a minha obediência, além disso, ele queria me dizer que no futuro eu poderia vir a passar por dificuldades financeiras, mas que não tivesse medo porque ele iria suprir as minhas necessidades, não é? Lembro que eu disse assim, que Deus me disse, se tu lhe emprestares o dinheiro vai acontecer contigo como essa palavra, que nunca te faltará, nunca te acabará o dinheiro, né? Porque Deus ele é provedor, é o dono de todo o ouro e de toda a prata, é o Deus da multiplicação que multiplica os pães e os peixes, dá de comer a 5.000 pessoas com apenas 2 pães e 5 peixinhos, que não deixa acabar a farinha na panela nem o azeite na garrafa e que é poderoso para fazer o mesmo comigo. E quero dizer-vos uma coisa, já passaram 20 anos, né? Agora já é mais, né? Já passaram, né? Isso foi exatamente no ano de 95, isso eu não esqueço, no ano de 95 e nós estamos no ano de 21. Agora estamos em fevereiro, no princípio de fevereiro de 2021 e posso dizer uma coisa, nunca faltou. Tal qual como Deus prometeu, às vezes a gente pensava, acho que não vai chegar para pagar aquelas contas que agora vieram tantas coisas, impostos, todas essas coisas, mas havia sempre uma solução. Nunca faltou, tal como Deus prometeu. Portanto, Deus é Deus de confiança, não temos que, se Ele manda fazer uma coisa, façamos, porque Ele não falha. Nós falhamos, mas Ele não falha, não é? Deus é fiel, Ele nunca falha connosco. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Muito obrigada, meu Deus. Nunca faltou dinheiro até agora. Tudo aquilo que foi preciso, estava lá o dinheiro. E a fidelidade de Deus, não tenho nem palavras para agradecer, porque Ele
como é que eu ia dizer, cada vez que parecia que ia haver uma falha, Deus supriu. Amém? No retiro de Emetem. Portanto, a igreja que eu frequento costuma organizar retiros para líderes de grupos pequenos e de outras atividades, né? Eu era líder de um grupo pequeno, não é? Chamado Célula, como queiram dizer, e participava desses retiros com toda a alegria, porque aquele trabalho que Deus me deu, com as tardes, né, a partir da tarde livre, sábados e domingos, também que não precisava de trabalhar, não é? Trabalhava de segunda a sexta. Foi um tempo muito espetacular, porque eu estava disponível para ir a todo lado. Eu tinha toda a alegria de participar nos retiros, de participar em seminários, de participar em tudo, e eu podia estar em tudo porque não havia o trabalho que me impedisse, não é? E lá estava eu, não é? O propósito desses retiros era estarmos retirados dos afazeres do dia-a-dia, que é muito importante, e dedicarmos tempo a Deus, só a Deus, não é? E aprender dele, ouvir a sua voz e assim renovarmos as nossas forças, porque também precisamos, não é? E de ouvir estudos, de ouvir testemunhos e de descansar também retirados. Normalmente era num hotel mais longe de Zurique, né? Com vista para o lago, piscina, tudo aquilo que a gente precisa para renovar as nossas forças. O retiro começava na sexta-feira à noite, com a primeira reunião, seguindo-se outras até domingo de manhã. Na reunião de sábado à noite a reunião de sábado à noite já tinha começado, e os altos e animados louvores do povo de Deus, latinos, né? Brasileiros, latinos, portugueses, todos assim com aquele sangue a ferver, que é típico nosso, né? E muito mais com aquela alegria que Deus dá. Então já estava todo mundo animado ali, cantar, né? E aqueles louvores altos faziam-se ouvir pelos corredores do hotel, onde decorria o retiro, né, daquele hotel. Quando estou na reunião, não gosto de sair, seja por que motivo for. Eu não gosto de sair porque parece-me a mim que eu vou perder, não é? Aquele tempo que eu saio, perco algo, e eu não gosto de estar ali com toda a minha atenção. Primeiro porque perturbo os outros, e segundo porque perco a parte durante a qual estou ausente. Nesse dia, porém, estava a ser incomodada com o desejo de ir ao meu quarto lavar as mãos. Coisa mais assim esquisita, não é? Porque, olha, o hotel tinha 2 blocos. O meu quarto ficava no bloco lá do outro lado. Portanto, o retiro era deste lado, neste bloco cá. Eu tinha que passar num corredor enorme, passava a rua e estava neve nessa altura, estava frio e, desculpem, para ir ao meu quarto tinha de atravessar um longo corredor e sair para o exterior, entrar no outro bloco e subir o elevador até ao quarto andar. Ora, era inverno e tinha nevado, e tinha de fazer todo aquele caminho só para lavar as mãos. Parece uma coisa estranha, não é? Quer dizer, ao passar no corredor e quero dizer-te, ao lado porque tinha as salas das reuniões, não é? E eram grandes, e tinha vários banheiros ou vários quartos de banho, como nós dizemos em Portugal. Não tinha necessidade nenhuma de ir fazer todo aquele trajeto para ir, mas Deus sabe todas as coisas, não é? Ao passar no corredor, entre os 2 blocos, vi um casal que me pareceu que o tempo para eles ali não era muito agradável. Eles estavam aborrecidos, não sabia. Aquele parecer deles, o semblante deles era como que monotonia, né? Pois era noite, não podiam andar cá fora, né? Estava frio e aquele hotel era assim também retirado num alto, né? E o marido desse casal, né? O marido, ao ver-me, e como os louvores se ouviam alto, perguntou-me de forma sarcástica: "Você também louva a Deus?" Ao que eu respondi afirmamente: "Sim, claro." Mas ele, não satisfeito com a minha resposta, ainda perguntou: "Porquê? Porquê que louva a Deus?" E eu respondi-lhe de imediato: "Deus diz que todo o ser que respira louva ao Senhor. E eu respiro, então eu louvo ao Senhor." Quer dizer, como o Espírito Santo me dirigiu a dar aquela palavra assim, com uma espada, porque Jesus diz que a palavra ela é como uma espada, não é? Que vem e corta. Eu disse, não, então, porque é que ele estava me perguntando que eu louvava? Assim, claro que eu louvava. Porquê? Porque eu respiro. E Deus diz que todo aquele que respira que deve louvar ao Senhor. Então, todos nós que respiramos devemos louvar ao Senhor, porque Deus nos deu a vida, Deus nos deu o respirar, Deus nos deu o oxigênio, Deus nos deu tudo, então temos
motivos suficientes para louvar ao Senhor, não é? Então, ao ouvir a minha resposta, ficou como que assustado, ficou assim, quer dizer, ficou assim, não contava, não é? Porque ele queria era zombar, não é? Porque a gente estava louvando a Deus, não é? E não teve mais argumentos para continuar a zombar, porque a palavra de Deus é como uma espada, não é? Que atravessa o nosso ser até o mais profundo do nosso coração. Só quando voltei para a reunião é que me apercebi do que tinha feito. Pareceu-me ser um disparate, pois tínhamos lugares de sobra para lavar as mãos mesmo ao lado da sala onde estávamos reunidos. Mas tenho a certeza de que Deus me levou a ir lavar as mãos ao meu quarto para dar um recado àquele casal, porque viu que estava numa atitude de zombaria por estarmos ali a cantar louvores. Deus usou, não é? Ou que fosse para que eles ficassem a pensar, ou que fosse, não sei, não é? Só sei que Deus me levou ali. E respondeu-lhe daquela maneira. Mesmo assim, Deus não nos trata segundo as nossas maldades. Ele ama-nos e tem misericórdia de nós. Foi dessa maneira que Ele mostrou o seu amor por eles naquela noite. Eu creio que foi o amor de Deus, não pode ser de outra maneira, a não ser o amor de Deus que me levou ali para lhe dar essa resposta, para eles ficarem a pensar, e quem sabe, eles agora são filhos de Deus, voltaram-se para Deus, eu não sei, nunca mais os vi, não sei quem são, não é? Orei para que de alguma maneira aquela palavra os tivesse tocado e que a partir daquele momento eles também viessem a ter o desejo de louvar ao seu Criador, não é? Porque é o Criador, não é? Nem que as pessoas não creiam nisso, Deus criou-nos a nós, a todos, aqueles que creem e aqueles que não creem, não é? Se nós cremos, é um benefício para a nossa vida, se não cremos, pior para nós, portanto é melhor crer, não é? Agora é outra experiência, né? Começam a coisas agradáveis, coisas menos agradáveis que acontecem, mas Deus sabe porquê, né? Eu escrevi aqui, Deus o deu, Deus o tomou. Estas foram as palavras de Jó no dia em que perdeu tudo quanto tinha, família, bens materiais, amigos e por fim a saúde. Aquele emprego que Deus com tanto zelo me oferecera, mandando a Helena trazer-me o contacto telefónico para que pudesse marcar uma entrevista com a chefe daquele lugar, aquele emprego que Deus tinha feito com que o meu salário fosse aumentado, ainda antes de começar a trabalhar tinha chegado o fim. E assim, de um momento para o outro, vi-me sem aquela segurança que um emprego oferece, ao trazer um salário certo no final de cada mês. O nosso trabalho, o nosso salário traz-nos uma segurança, claro que traz, não é? E depois de repente ficamos sem emprego por algum motivo que eu não soube bem o que foi, mas a gente fica assim insegura, né? Como se nos tira o tapete, né? Mas, né? Isso aconteceu no final de março. Em dezembro anterior tinham começado a chegar às minhas mãos alguns livros, como O Poder do Louvor, O Louvor que Liberta, etc. Tudo nessa direção. Esses livros falavam do que acontece quando louvamos a Deus em momentos de adversidade. Quando achamos que não é um momento para isso, quando as circunstâncias nos são adversas e até mesmo quando estamos tristes e não entendemos nada do que está a passar connosco, não é? A Bíblia fala sobre sacrifícios de louvor. Louvar a Deus quando tudo está bem, agradecer, obrigada, porque respondeste àquela oração, foi maravilhoso e tal. Tudo isso é fácil, não é? É fácil louvar a Deus assim quando tudo está bem, não é? Mas quando recebemos uma bênção, uma boa notícia, é muito fácil. Difícil é louvar a Deus no momento de adversidade, no momento em que se recebe uma má notícia, numa hora em que o nosso coração parece que vai explodir de tanta dor. É uma atitude assim, podemos chamar sacrifícios de louvor, não é? Quer dizer, se a gente está triste, recebeu uma notícia má, um diagnóstico, seja o que for, e louva a Deus, isso aí é realmente sacrifício. Mas é Deus que diz, regozijai-vos sempre, não é? Agradecei por tudo, e é Ele que manda fazer assim, não é? Foi isso que Jó fez. A palavra de Deus relata que Jó, no momento em que foi recebendo mais notícias, umas atrás das outras, porque era assim, vinha um, olha, mataram-te as tuas ovelhas, vinha outro, olha, os camelos, vai outro, não sei o quê, mataram, e os filhos também, veio um vento, matou-te os filhos todos, quer dizer, era desgraça atrás da desgraça, não é? Então, Jó lançou-se por terra e adorou ao Senhor e disse,
essa atitude, quer dizer, é por isso que está escrito, né, para nós, para que possamos aprender. E eu Jó disse, ok, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pronto, Deus tinha-me dado aquele trabalho, foi um tempo, trabalhei 13 anos naquela empresa, uma empresa muito boa, muito boas condições, mas Deus tem um propósito, mas dizer, olha, agora tens que ir mais, avançar mais, quer dizer, não é ficar ali parado comodamente, Deus quer-nos em movimento, aprender outras coisas, né? E acho que foi isso que Ele quis comigo, né? Fui então tocada por esses livros que me serviram de inspiração para preparar um tema, o poder do louvor para o meu pequeno grupo. E foi um tema de muita bênção, porque na semana seguinte alguns dos componentes do grupo testemunharam a experiência, porque eu dei o tema, louvar a Deus em todas as coisas, disse, vocês façam agora essa experiência durante esta semana, e se acontecer alguma coisa desagradável, louvem a Deus, agradeçam a Deus e depois venham na próxima semana e contem as experiências, né? Isso era o grupo pequeno, é aquilo que nós chamamos, né? O grupo pequeno ou a célula onde a gente se reúne e estudamos juntos e conversamos juntos e oramos juntos, compartilhamos juntos, é muito bonito, não é? E testemunharam de experiências que viveram ao pôr isso em prática, portanto eles vieram em testemunho, dos quais quero compartilhar apenas um, não é? Elizabeth contou que fora multada por não ter o selo no carro para circular na autoestrada. No primeiro momento fiquei chateada, disse ela, não é? Isso eu conto agora as palavras dela. No primeiro momento fiquei chateada ao ver que os polícias foram muito rigorosos no controle. Quer dizer, acabou o prazo no dia 31 de janeiro, que era assim, e que era tolerável, era tolerada até o 31. No dia 1 de fevereiro já estavam as polícias esperando a entrada da autoestrada e tens que pagar, não é? Quer dizer, já tinha tido o mês de janeiro também, mas pronto. Pois o prazo tinha terminado apenas um dia anterior, mas não importa, tinha terminado. Depois reconheci que eu é que era culpada por me ter esquecido de eu comprar, não é? Às vezes a gente esquece, né? Porque eu vou pôr ali aquele colar no carro. Então comecei a louvar a Deus e a agradecer pela situação. Fiquei surpreendida ao ver que o meu coração mudou. A raiva saiu e o sentimento de culpa também. Aprendi que o louvor transforma o coração. O louvor transforma o nosso coração, né? Se a gente, assim, é ridículo a gente receber uma má notícia, oh Senhor, obrigada, aleluia, e canta louvores, parece ridículo, mas funciona, né? Porque tira aquela tristeza, ele vai mudando o nosso sentimento e também nos vai dando esperança de que alguma coisa vai acontecer de bom, não é? E nessa altura eu ainda não sabia que com estes livros Deus estava a preparar-me para aquilo que aconteceria algum tempo depois, perda do emprego. Já trabalhava naquela empresa há vários anos, estava contente com o salário, com o horário de trabalho, com as boas condições que a empresa oferecia, pelo que não tinha nenhuma intenção de sair dali. Tanto eu como as minhas colegas de trabalho estávamos informadas que aquela área da empresa iria ser remodelada e ficaria fechada durante o período das obras, que eram alguns meses, não é? Por esse motivo, um dia eu e as minhas colegas, uma por uma, fomos chamadas ao escritório. Quer dizer, a gente já desconfiava, não é? Porque eles não tinham nada que nos informar, que obras eram, nem que nada, porque eles é que faziam, não é? Então, uma por uma, fomos chamadas ao escritório e lá estava lá a carta de despedida, não é? A rescisão do contrato, não é? De missão para assinar. Foi um choque para todas nós. No dia em que isto aconteceu, fiquei muito triste e chorei. Não vou mentir que eu chorei. Claro, de repente, né, quer dizer, fiquei triste, né, normal, porque e agora arranja outro, como é, onde, como, não é? Pronto, não é fácil, não é? Mas depois decidi dar graças a Deus, pois Ele sabia o que era melhor para mim. Recordando também que a palavra de Deus diz em Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, eu como tinha dado a direção da minha vida para Deus, tinha entregue, então Ele deu-me aquele trabalho, Ele dirigiu e agora estava terminando. Ok, tudo bem, ó Senhor, obrigado, tu sabes o porquê, não é?
A minha atitude de aceitação amenizou a dor do meu coração e despertou a fé para acreditar que Deus iria me abrir outra porta, e ainda melhor do que aquela. Nas empresas grandes existem comissões de trabalhadores com o objetivo de zelarem pelos direitos dos funcionários, não é? Quando souberam o que tinha acontecido, não se conformaram com esta situação e manifestaram-se a nosso favor e lutaram por nós, recolhendo assinaturas para pedirem que a nossa admissão fosse revogada e anulada. De maneira que nos dias que se seguiram, os grandes da empresa, né, os chefes, os diretores, sei lá o quê, em vez de estarem entregues ao seu trabalho, administrando, estiveram ocupados em várias reuniões para esclarecer o motivo de tal procedimento para conosco. Tanto eu como as minhas colegas ficávamos admiradas com a solidariedade e com que fomos tratados pelo transtorno que isso causou aos diretores da empresa, porque aquele ali, afinal de contas, nós não ocupávamos nenhuma posição de relevo, não precisávamos nada, nós trabalhávamos apenas no restaurante da empresa, onde toda a gente passava por lá e pronto, quer dizer, não éramos consideradas assim daquela coisa, mas Deus considerava-nos, não é? Quer dizer, eles não se puderam assim tratar connosco como eles quiseram, porque Deus diz, não é? Olha, tem cuidado como é que tratas com os meus filhos, não é? Tinha lá outra pessoa que também era cristã, não é? E, portanto, ninguém tem o poder de nos fazer mal, não é? Apesar de tudo isto, nada mudou, porque Deus assim o tinha determinado. Ninguém tem o poder de nos fazer mal, de nos tirar de lado nenhum. É Deus que manda na nossa vida. Ninguém pense que nos vai mudar do trabalho. Se nós fizermos o nosso trabalho como deve ser, ninguém, se nós cumprirmos, ninguém tem o poder de nos pôr um dedo, porque Deus não deixa, né? E se Deus deixa, porque Deus tem um propósito. Deus aqui deixou, não é? Nem imagino que os diretores se deveriam ter perguntado o porquê de pessoas tão insignificantes para eles, né? Digo eu aqui, eles estarem a causar tanto que fazer. A verdade é que ninguém mexe com os filhos de Deus de qualquer maneira, pois Ele é quem luta por nós. Em Zacarias 2:8b diz o seguinte: quem toca nos meus filhos é como quem toca na menina dos meus olhos. Por isso tenham fé, não é? Se vocês passam por algum problema, tenham cuidado, porque não temam, porque Deus não vai deixar de tocar nos filhos dele assim de qualquer maneira. Ou se alguém está aí desse lado a ouvir esta palavra e por acaso teve a ideia de fazer mal a uma pessoa que tem Deus na vida, cuidado, porque Deus é que cuida dos filhos dele, ninguém pode fazer mal. Portanto, cuidado, não tratem os filhos de Deus mal, porque Deus os protege. Ele é muito grande, ele é muito forte, né? Ele diz aqui: quem toca nos meus filhos é como quem toca na menina do meu olho. Se vem uma coisinha para o nosso olho, que a gente já diz: entrou um elefante no meu olho, porque a gente não suporta nada no olho, não é? E tocar na menina dos olhos é muito doloroso e perturbante. Quem toca num filho tem a ver com o pai, não é? Não é? Então é melhor não se meter com os filhos de Deus, porque o seu defensor é muito poderoso. Provavelmente o conforto daquele emprego nunca me levaria a sair dali, mas Deus tinha algo mais importante para mim, algo diferente, né? Ele queria mudar, ele não gosta que a gente fique lá parada sempre, né? No mesmo lugar. Deus quer que a gente se desenvolva, aprenda outras coisas, né? Porque estando no mesmo lugar, ainda que seja muito confortável, é preciso aprender outras coisas, e Deus quer que a gente aprenda outras coisas, né? Ele não gosta que fiquemos estagnados, nem que mergulhemos no comodismo. Quer que cresçamos, e quando nós mesmos não temos essa ambição, Ele usa pessoas para o fazer. Não é? Foi o que Ele fez, né? Na verdade, quem me tirou dali foi o próprio Deus, porque quem manda na nossa vida depois que lhe entregamos é Ele e mais ninguém, nem nós mesmos, não é? Que Ele diz noutra palavra, que Ele diz assim: porque vós não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço, já não somos nossos, nós pertencemos a Ele, entregamos a nossa vida. É como nós compramos uma coisa, compramos uma taça, a pessoa que fez esta taça não pode vir reclamá-la, eu já a comprei, ela é minha, não é? E é assim, é como Deus comprou-nos pelo sangue de Jesus, somos dele, propriedade exclusiva, e maravilhoso ter um dono, não é um dono, ele é pai, né? Quer dizer,
com esta situação aprendi que não há nada seguro nesta vida, nem emprego, nem bens materiais, nada, absolutamente nada. Não confiamos em nada que tenhamos, agora estou seguro, tenho isto, tenho aquilo. Nada é seguro, a qualquer momento nos pode ser tirado. Não é? Eu aprendi, estava segura naquele emprego, mas foi tirado de um momento para o outro. A única coisa que podemos estar certos é da morte. Essa aí não escapa, não é? Quer dizer, não há nada mais seguro, não é? Que às vezes assim eu digo, só tem uma coisa segura na vida, a pessoa é a morte. Então essa aí ninguém escapa, né? Essa aí é segura, não é? Porque ela ninguém escapa, mas em Deus podemos encontrar segurança, porque Ele é o nosso socorro sempre presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio do mar. Isso está escrito em Salmo 46, 1 e 2. Então, com esta palavra quero acabar este capítulo, dizendo: fiquem confiantes em Deus, creiam que Ele está convosco, creiam que nada acontece na nossa vida sem que Ele saiba, e se acontece alguma coisa mais porque Ele tem um propósito, e um propósito bom. Amém? Não temam, não desfaleçam, creiam em Deus. Amém? Deus abençoe a vossa vida.